Vamos lá, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês de modulação por código de pulsos, ok? Bem, o diagrama em bloco simplificado de sistema de comunicação digital é assim, ó. Tem um sinal de informação, tem um filtro anti-aliasing, que ele evita que o sinal sofra o fenômeno de aliasing por conta da taxa de amostragem utilizada aqui no amostrador. O bloco faz a amostragem e retenção, se retém a amostra no valor para poder ocorrer as etapas de quantização e codificação, que a gente já estudou isso lá no processo de conversão analógico digital. Então depois passa por um bloco transmissor, vai a modulação aí nesse meio, aí o sinal passa pelo meio de comunicação. Se o meio for muito grande, pode usar regeneradores ao longo do caminho, pode ser, por exemplo, se o sinal atenua, pode ser um amplificador, aí vai passando pelo meio, regenerador, e chega no receptor. No receptor tem um regenerador também, aí passa pelo receptor, aí o receptor pega o sinal, remove, faz algum tratamento no sinal antes de passar pelo processo de decodificação e passar pelo filtro recuperador aqui, e entregar o sinal analógico, uma versão do sinal analógico aqui, ok? Diagrama geral. Então, o filtro anti-aliasing, como eu falei, ele é para evitar o fenômeno de aliasing, que ocorre quando a taxa de amostragem é muito menor que a frequência máxima do sinal. Então, quando ela é exatamente igual, o sinal é esse. Quando a gente faz a amostragem, tem essas repetições aqui, exatamente igual, tá? Então, quanto maior, mais longe eu coloco uma borda ou outra do sinal amostrado, tá? Eu já expliquei essa parte de amostragem em outra aula. Aí, se eu quiser recuperar, eu passo um filtro passa baixa. Nesse desenho aqui, um filtro passa baixa ideal, eu recupero exatamente isso, ó. Deixa passar só esse triângulo, que é o triângulo do sinal original, e o resto é jogado fora. Nesse caso aqui, quando a frequência de amostragem não atende o critério de Nyquist, se eu passar um filtro passa baixa, eu não consigo mais recuperar o meu triângulo, aí eu passo logo um filtro anti-aliasing para garantir que minha frequência de amostragem atenda o critério de Nyquist, tá? Então eu trabalho, por exemplo, a placa de áudio do meu computador faz a amostragem do sinal em 40. Então meu filtro anti-aliasing ele vai cortar todo o sinal de voz que eu jogar no meu computador a menor que 20, tá? Porque tem que ser 2 vezes 20 daria 40 e aí não teria aliasing, tá? Por exemplo. Então na central telefônica convencional, se tu falar o número 6, uma pessoa que está do outro lado, ela o quê? Aí tu fala meia dúzia. Por quê, essa história? Porque meia dúzia, a maior parte das componentes espectrais dessa palavra meia dúzia está em baixa frequência. Quando tu fala 6, está em alta frequência. E antes de fazer a digitalização do sinal para ocorrer a transmissão, as centrais são todas digitais, Tudo é digitalizado a transmissão. É feito um filtro anti-aliasing que corta o sinal em 3.84 kHz, tá? Bem, os blocos de amostragem, retenção, quantização, o codificador, lá na recepção tem o decodificador e o filtro recuperador, faz parte do bloco PCM, que é modulação por código de pulso. A gente já estudou essas etapas lá na parte de conversão analógico digital. O bloco transmissor, eu estou falando aqui, agora o bloco transmissor. O bloco transmissor, ele deve ser projetado para que o sinal, ao trafegar pelo meio de comunicação, ele consiga superar as deficiências, tá? Então existem várias coisas que podem ser feitas no transmissor, entre elas a gente pode fazer para o sinal digital codificação de linha, tá? Só sinal digital, multiplexação tem para sinal analógico, mas tem para o sinal digital também, e formatação de pulso, tá? Código de linha é assim. Quando tu tem lá a saída do PCM, do codificador, uns e zeros, esses uns e zeros precisam se tornar sinais elétricos. E aí a gente usa a codificação de linha, que a codificação de linha deixa o sinal mais robusto à degradação. Então o código de linha tem uma distribuição espectral melhor, tá? Tem pouco componente de baixa frequência e tenta eliminar nível DC, tá, do sinal. E detecta erro, então tem algumas técnicas de codificação de linha que se errar um bit dá para perceber que errou o bit e não deixar que aquele erro se propague para outros. Transparência. A transparência está relacionada com a capacidade de
identificar 1 e 0, tá? Então tem duas características principais, o NRZ e o RZ. O NRZ são aqueles que não retornam 0 e os que retornam 0. Tá? Então aqui, ó, esse retorna 0, esse não retorna 0, desculpa, unipolar NRZ. Pro bit 1, que toda vez que for 1, isso é bem simples, né? Toda vez que for 1 é 1, quando for 0 é 0, quando é 1 é 1, quando é 0 é 0. Aí tem um polar NRZ, que não retorna 0. Então o polar NRZ é 1 e é depois menos 1 aqui, tá? O unipolar RZ retorna 0, tá? Então bit 1, metade é a nível alto, depois retorna para o 0. O bipolar NRZ, o bit 1 vai lá metade em nível alto, metade em nível 0 e o 0 também, metade em nível baixo, metade 0. Tá? E tem um código, por exemplo, Manchester. O Manchester faz assim, ó, NRZ, então ele não retorna 0. Então metade é A e metade aqui nesse exemplo é menos A. Toda vez que for pulso 1, metade é A, metade menos A. Pulso 0 é o contrário, é metade menos A, a primeira metade é menos A, a segunda metade é A. Tá? Então isso são códigos de linha. Então, por exemplo, esse código aqui, polar RZ, qual é o valor médio dele? Na tendência, a média vai ser 0, tá? Nível DC. Multiplexação é a possibilidade de pegar vários sinais e colocar em um único meio, por exemplo, FDM, TDM, que é multiplicação por divisão de tempo e frequência. A formatação de pulso lá do bloco que eu estou falando aqui, tá? Aqui no bloco, né? Transmissor, a gente tem a multiplexação e a formatação de pulso. Tá? Então é forma de uma organização estrutural, a gente formata o pulso, tá? Com a inclusão de uma posição bem determinada de sinais especiais. Tá? Então isso vai facilitar o desempenho, o sincronismo, o início, determinar quem é início, fim, sequência, para essa formatação. Tá? Assim, essa formatação ajuda, né, quando ocorre o efeito da interferência residual entre dois bits. Então, um bit, vamos dizer que seja o pulso 1 que é transmitido, tá? E aí o outro pulso é menos 1 que representa um 0. Se esse primeiro pulso atrasar, ele vai passar para a faixa da posição do 0, por exemplo aqui, ó. Se esse pulso aqui atrasar um pouquinho, em vez de terminar aqui, vai terminar aqui no meio do outro sinal. Isso causa uma interferência e a formatação do pulso evita que isso aconteça. Tá? Então, para a formatação do pulso, a gente usa ondas sinques. Tá? Então, aqui, olha, o azul, repara que esse ponto é o ponto de amostragem na recepção lá do azul. Vamos dizer que seja o receptor. Então, quando o azul é amostrado, olha, a linha verde e a linha vermelha de outros dois pulsos é 0. Quando o verde é amostrado, a linha azul é 0 e a linha vermelha é 0. Quando o vermelho é amostrado, a linha azul e a linha azul e a linha verde são 0. Tá? Então, aí não tem interferência, é um caso perfeito. Tá? Então, soma todas essas linhas e é a onda preta que é transmitida pelo canal. O meio de transmissão a gente pode ter linha telefônica, fibra ótica, ar, entre outros, né, infravermelha, assim por diante. Então, um sinal ao se propagar pelo meio de transmissão ele sofre degradação devido às não linearidades, que são os ruídos, a interferência, que é intrínseca do meio. Então, para isso a gente tenta usar repetidores regenerativos, ou seja, regenerar é recuperar o sinal. Tá? Então, quando a gente tem, ao longo de uma linha de transmissão, um sinal que sofre alguma degradação, por exemplo, no caso do sinal analógico, é possível utilizar repetidores, porque o sinal vai enfraquecendo, tu amplifica o sinal, mas se tiver ruído, vai amplificar o ruído junto. Tá? Então a gente aplica uma etapa de equalização. A equalização ela tenta reduzir as degradações do canal. Tá? Então no sinal analógico só existe uma tentativa de diminuição, de redução do ruído. Já para o sinal digital, os repetidores fazem essa equalização, que é uma tentativa de reduzir o efeito do canal em cima do sinal, e também tenta regenerar. Se o sinal não sofreu uma degradação muito forte, regenera 100% o sinal, tá? Como acontece hoje com a TV digital, por exemplo. Né? Então a TV digital, o sinal chega com o mesmo ruído que o analógico chega, só que o analógico está vendo lá o chiado e a TV digital está limpa. Né? Limpa porque tem codificadores de canal, codificador de fonte, tem várias formas aí para prevenir, né? Equalizadores. Tá?
Aqui o diagrama de olho, ele fornece uma quantidade de informação sobre a performance do sistema. Então tem um sistema, tu pega lá uma tela do osciloscópio, congela, plota todos os sinais na mesma tela. E quando faz isso para modulação digital, ele gera um desenho que é parecido com o olho aqui. Tá? Então essa abertura A aqui embaixo do olho, ela define o intervalo de tempo no qual a forma de onda recebida pode ser amostrada sem erro de interferência simbólica. Tá? Então é um tempo aqui que pode amostrar sem interferência. Então esse olho está bem aberto, melhor, né? O B, aqui a altura do olho, do meio até aqui onde começa os ruídos, é a margem de ruído. Então quando o olho é muito fechado, quer dizer que tem muito ruído. O olho bem aberto, pouco ruído. Tá? Distorção por cruzamento por zero é esse C daqui para cá, olha. A distorção quando os sinais cruzam lá no zero, como eu mostrei agora na amostragem. O D, essa inclinação, é sensibilidade para erro de temporização. O E aqui, ó, esse ponto é distorção no tempo de amostragem. E o T asterisco aqui embaixo, esse ponto, é o melhor tempo para fazer a amostragem. Tá? Aqui é um canal sem ruído, né? Então tem uma largura bem grande, que é o A, ó, né? Que aí tem pouca interferência e tal. Aqui já começa, olha, ruído aparecer no canal, aí já começa a aparecer os outros A, o B e o C. E aqui tem mais ruído ainda. Aqui é 20 dB, é B sobre N0 é sinal por ruído. E aqui é B, N0 está 10, está menor, ou seja, aumentei o nível de ruído. Tá? O receptor, ele consiste de técnicas para reconstruir o sinal, como a equalização do sinal e a filtragem utilizando o filtro casado. A equalização, como eu já falei, é o processo para tentar desfazer o que o canal fez, né? Ele é uma estimativa do canal que é realizada e na recepção a gente tenta desfazer o que o canal faz. O filtro casado ele é empregado antes do processo de decodificação para evitar erros durante o processo de decisão. Tá? Para isso, esse filtro aqui ele minimiza a relação, ele maximiza a relação sinal-ruído, tá? O filtro casado, tá? Antes do processo de decodificação. Bem, chegando aqui à parte final, eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão digital usando modulação por pulsos. Então, são 4 possibilidades. O PWM, que é o Pulse Width Modulation, que é a modulação pela largura do pulso. O que é que acontece? O pulso ele vai ter a amplitude, de acordo com a amplitude do sinal analógico, ele vai ter a amplitude mais larga ou mais estreita. Eu vou mostrar para vocês na figura em seguida. Aqui, ó, a amplitude do sinal sobe, eu tenho uma onda que está sendo usada para fazer a amostragem, e aí o sinal está mais largo, aqui está mais estreito, a amplitude cai, então mais estreito, a amplitude sobe, está máxima, o sinal é mais largo. Tá? O ppm, a posição muda, então olha lá, essa amostra está aqui a posição, nessa outra amostra a posição está aqui no fim, bem aqui cruzou por zero, a posição está aqui, que é a mesma dessa, e aqui está na amplitude mínima, né? A posição está lá no fim. Tá? O outro é PAM, a amplitude agora. A amplitude do sinal vai acompanhar aonde está aqui, ó. A amplitude é máxima aqui, aí sobe, aí depois o sinal desce. Então vai acompanhar esse movimento aqui do sinal, tá? A amplitude. E o último é o PCM, que aqui são 8 bits. Tá? 8 bits. A modulação por código de pulso. Então cada amostra dessa vai ser convertida com 8 bits. Então vai passar pela etapa de amostragem, quantização e codificação. Então esses são os 3, né? Os 4, né? PWM, que é a largura, ppm, que é a posição, PAM, que é a amplitude, e PCM, que são códigos binários. Tá? O PAM, então, a gente faz a amostragem e usa o pulsos, né? Esses pulsos aqui, ó, o pulsos. Né? E aí os pulsos vão receber o valor da amostra, a amplitude da amostra. Tá? Então tem lá, ó, aí os pulsos vão de acordo com a amplitude da amostra. Né? Então é o teorema da amostragem que se faz aí com pulsos e tem que atender o critério de Naish, senão vai tudo por água abaixo. E por fim o PCM, que ele trabalha com as etapas que a gente já falou, de amostragem, quantização e codificação, e depois tem o decodificador e o filtro passa abaixo. Então é isso, gente.
que o PCM tem algumas variações, tem a modulação por código de pulso diferencial, a modulação por código de pulso adaptativo, a modulação delta e o adaptativo modulação delta. Então, só citando que existem outras versões mais modernas, né, de PCM, né? Então, essas versões elas tentam predizer qual é a amostra, ok? A gente fica por aqui, até a próxima.